Olá pessoal, estamos com mais um episódio da série Mulheres de Valor e aproveita que você está ligadinho nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal Geração Cross, ativa as notificações e vamos lá ser edificado com mais uma mulher da Bíblia. Bom pessoal, hoje a gente vai falar de uma mulher que muitas vezes é pouco falada na Bíblia, pouco citada. A história dela é um pouco curta realmente na Bíblia, mas é a história de Axa. Quem foi Axa? Você já ouviu falar desse nome? Já ouviu falar dessa pessoa? Não tem como a gente falar de Axa sem falar do seu pai. Seu pai, ele foi Caleb. E para quem não lembra, Caleb, ele guerreou junto com Josué na conquista aí de muitas batalhas. Inclusive, eles foram dos dois espias que foram enviados à terra de Canaã, para verificar a terra. E ele, tanto Josué quanto Caleb, foram aqueles que voltaram com um relatório positivo, né? Tinham os olhos ali realmente de fé daquilo que Deus ia fazer, daquilo que Deus ia entregar a ele. Então, o pai de Axa, que era Caleb, ele era realmente um homem de grande fé e de muita inspiração para sua família. Mas a gente vai focar aqui um pouquinho na história de Axa e vamos ver o que a gente pode aprender com a história dela. A palavra de Deus, ela fala lá no livro de Josué, primeiro uma coisa muito interessante, que Axa, ela foi dada em casamento a Otiniel, através de uma conquista de uma terra. O pai de Axa prometeu que aquele que conquistasse aquela terra receberia sua filha como um presente aí. E ela acabou casando com Otiniel porque foi ele que venceu ali os gigantes daquela terra e conquistou aquela região. Agora, algo muito interessante que acontece é que quando Axa é dada em casamento a Otiniel, Caleb resolve presenteá-los. E aí, o que ele dá de presente para Axa e para seu esposo Otiniel? Ele dá uma terra lá de Noguebe. E o que é essa terra de Noguebe? Essa terra de Noguebe aqui, ela era uma região no meio do deserto e que era muito seca, né? Não se tinha ali produção de praticamente nada. Era uma terra, resumindo, extremamente infértil. Qualquer uma de nós, no momento que talvez nosso pai resolvesse dar esse tipo de presente pra gente, a gente ia falar: pai, por favor, me dá uma terra fértil, né? Já que você vai me dar aí esse presente, me dá uma terra fértil, né? E não aceitaria talvez inicialmente esse presente aí que parecia não ser muito bom. Mas existe algo muito forte ali na característica de Axa. É que Axa, ela decide não rejeitar aquilo. E ela faz um pedido especial ao seu pai. Ela disse: pai, tu me entregastes uma terra árida, uma terra que é infértil. Então me dê também fontes para que eu possa fazer essa terra crescer, fazer essa terra prosperar, fontes de água, tanto as superiores quanto as inferiores. E a palavra de Deus vai dizer que Caleb, ele concede esse pedido de Axa. Após esse pedido, Axa então agora tem uma terra infértil, mas agora ela também tem as fontes de água que foram concedidas também ali pelo seu próprio pai. E o que a gente percebe aqui como características de Axa? Eu queria falar sobre 3 delas. A sua intrepidez, a sua coragem e confiança para se dirigir ao seu pai, para fazer um pedido especial a ele que iria resolver um problema. Eu quero dizer a você que eu e você, nós temos um pai que pode transformar através das fontes de água viva que ele vai nos ceder, que ele vai nos conceder, transformar uma terra árida numa terra fértil, numa terra florida, mesmo em meio ao deserto. Outra segunda característica que eu queria falar com você de Axa é a sua perseverança. Talvez muito de nós, quando recebesse essa terra seca e árida, iria questionar ou iria simplesmente rejeitar. Mas Axa, ela perseverou e lutou para que aquela terra que era infértil e árida se tornasse uma terra então produtiva. Então eu quero dizer para você que muitas vezes nós vamos passar por tempos ou vamos receber algumas coisas que são infrutíferas, né? Tem ali um tempo de seca, um tempo de dificuldade. E qual que vai ser a nossa reação diante disso? Buscar a solução no nosso pai ou simplesmente reclamarmos? E a terceira qualidade que eu enxergo de Axa é que ela era uma mulher visionária.
ela conseguia enxergar além do seu olho natural, ela conseguia ver situações muito além do alcance. Então, para muitos, aquele deserto representava o fim, aquela sequidão representava o fim, mas Axa, ela conseguia ver além daquilo. Ela sabia que ela poderia transformar aquela terra infértil numa terra fértil, florida e abundante da graça, da presença e de tudo que era mais maravilhoso que o próprio Deus criou. Então, que nós possamos nos espelhar no exemplo de Axa, não desistir fácil e ter a nossa visão além do alcance. Realmente, como a Bíblia fala, ter os olhos de águia. E, inclusive, eu queria falar para você que lá em Salmo 126, essa história ela foi tão marcante sobre a transformação dessa terra seca e árida em uma terra frutífera, que era Negueb, que o salmista Davi, lá em Salmo 126, ele faz uma oração e ele fala: Senhor, restaura a nossa sorte, como você restaurou as terras do Negueb, fazendo justamente alusão ali, porque alguém creu, porque alguém foi lá e confiou que aquela situação poderia mudar. Então, que nós possamos aprender com Axa e que nós possamos ter sempre a nossa confiança em Deus. Sempre que precisarmos de algo, nós temos um Pai que pode nos ouvir, pode nos suprir. E que nós possamos sempre nos mover, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E que você tenha uma visão muito além do alcance, que você tenha muito mais do que olhos naturais, mas que Deus te dê essa qualidade visionária de ver além do alcance. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.